Momentos inesquecíveis com boas companhias merecem um bom vinho. Vinho Pérgola. Paladar macio, doce e persistente. Um sabor inconfundível, perfeito com massas, queijos e carnes. Vinho Pérgola. Uma experiência única para momentos especiais. Disponível em supermercados e mercearias perto de você. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Aprecie com moderação. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bami's Magics Premium. Distribuidora Bom Preço no Amapá. Mais uma vez, Plantão Policial Entrevista, na sua casa, no seu carro, onde você estiver, porque nós estamos aí na televisão, no YouTube, no Facebook. Hoje uma entrevista muito especial para mim. E para você também vai poder ter a oportunidade de matar a saudade desse delegado, que sempre foi, né, um sucesso. É um operacional, bom de microfone, saudade, mas aqui está, comigo e com vocês. Delegado Ronaldo Coelho, muito obrigado, boa tarde por estar aqui com a gente no Plantão Policial Entrevista. Frota, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse programa com você. Você que fez história nesse estado, essa que é a grande verdade, né? Com o Plantão Policial, parece que... Falou em Plantão Policial, você associa logo ao Frota. Você estava aí 3 anos afastado aí, os teus filhos reclamavam da tua presença, que tu fostes embora daqui e deixou muita saudade. Então, para nós é uma alegria muito grande estar aqui e poder fazer esse bate-bola aí contigo, né, nesse momento, né, essas perguntas e respostas. Estou à disposição. Delegado, vamos começar falando dessa pandemia. Hoje o senhor está na Delegacia do Patrimônio, né, com a equipe lá fantástica de delegados e de agentes, de oficiais, de escrivães e tudo mais. Essa pandemia, como... tem gerado a situação de trabalho mais dificultoso, né? Onde vocês precisam ali da testemunha, da vinda do acusado e tudo mais, e termina prejudicando um trabalho, o rendimento de um trabalho. Como é que tem sido lá na Patrimônio, delegado? Lá não é diferente, Frota. Essa pandemia aí veio alterar, né, a rotina de todos. Olha aí, nós não estamos fazendo entrevista de máscara. Se tu imaginasse 10 anos atrás alguém usando uma máscara e quisesse entrar num banco e o mandar tirar a máscara, que no mínimo o cara ia logo fazer uma leitura. Isto é bandido, está querendo esconder o rosto. E olha agora a situação que nós estamos. Nós temos que entrar de máscara, de falar de máscara, de cumprimentar as pessoas de máscara, um negócio realmente totalmente diferente. Isso mexe com a rotina de todo mundo. Novos hábitos nós vamos ter que, daqui para frente, né, seguir. E isso tem causado, sim, uma dificuldade muito grande no trabalho policial. Apesar da polícia não parar, a polícia está lá no seu local de trabalho, mas sem a presença do público, altera logo de início. Porque você vê que lá no Shopping do Pacoval,
aquela multidão de gente indo fazer seus BOs, pedindo providências, porque lá se concentra 5, 6 delegacias, agora não tem a presença do público. Delegado, exatamente em cima do que o senhor está falando, né? A pandemia está aí, todo mundo focando nessa situação terrível que está acontecendo com a nossa sociedade, mas o roubo continua, não é isso? O roubo, a droga, o crime não parou. Essa que é a grande verdade. Graças a Deus que eu estou tendo essa oportunidade até de estar aqui no teu programa para pegar essa tua audiência. Eu já tinha feito até uma espécie de voto de silêncio. Eu não queria mais nem sair me expondo aí, falando sobre a minha atividade. Primeiro, em protesto à lei de abuso de autoridade. Que as pessoas têm que observar o que aconteceu. Desde que essa lei foi editada e está valendo, não se pôde mais divulgar nomes, aquela coisa toda, dessas pessoas violentas, essa coisa toda, essas pessoas que cometem crime, quer dizer, de uma certa forma, blindaram essas pessoas. Porque eu acho que é importante as pessoas saberem, sim, quem é quem. Às vezes o criminoso mora do lado, né, delegado? Frota, eu vou te falar uma coisa. O cara é preso, aparece no telão, por um determinado crime. 2, 3 dias depois, tem gente indo na delegacia, porque viu aquele cidadão, aquele cara lá, violento, que cometeu vários crimes, mas ele foi preso por um. E aí a pessoa vai, procura a delegacia. Agora não. Se ele é preso pontualmente, não é divulgado, não é nada, o que acontece? Só aquele, fica restrito àquele âmbito. Delegado, então, dificultou sim. Nesse caso vai dificultar, porque a população ela sempre foi amiga da polícia e essa informação traz com que a elucidação daquele crime cometido seja facilitado. Eu diria mais, Frota, população, se não confiar na sua polícia, não adianta nada, não serve para nada. O nosso trabalho está justamente em cima disso. O sucesso do trabalho da polícia é justamente esse, a credibilidade com a população. Delegado Ronaldo, e hoje lá na Patrimônio, o roubo, né, do celular, às vezes com violência, às vezes sem a violência, ele continua sendo a maior denúncia, a maior requisição do povo em procura do seu celular? Frota, é a coisa mais engraçada que está ocorrendo, que eu vi me deparar com isso, né? Eu estou há 25 anos, né, na polícia, todos os dias fazendo aquelas apurações, e agora estou me deparando com essa demanda que você falou aí, do roubo de celular. As coisas mais inusitadas, Frota. Inusitadas em que sentido? É incrível como é que esse objeto é a cobiça desse criminoso comum, como se diz, né? Deixa eu ajeitar essa máscara aqui, que esse negócio aqui, rapaz, é um negócio chato. Toda hora isso aqui. E não pode pegar na máscara. Não pode nem tirar a máscara, será? Não Então pode. tá. Então, não pode nem pegar. Já estou todo errado para você ver. Mas eu também estou aprendendo, eu quero só dizer isso para a pessoa. Então, olha o que acontece. Esse tipo de crime, as pessoas de bem, agora eu faço um apelo. Gente, eu vou dar uma responsabilidade para vocês. Esse crime está ocorrendo muito porque vocês compram esse aparelho. Porque é demais, meu irmão. O cara já sabe que pega o celular e em 2, 3 dias, rapidamente, vende o aparelho. Porque tem aparelho que custa R$5.000 e pessoas boas aí comprando o aparelho por R$500, achando que está fazendo um grande negócio. Até a hora em que a polícia consegue chegar nesse aparelho e essa pessoa... O senhor quer dizer, para o nosso ouvinte, o nosso telespectador entender melhor, é que se não existisse o receptador, não existiria o roubo? Exatamente, essa demanda. Se não ele iria ficar com um objeto se ele não conseguisse... Mas, delegado, nós sabemos também que a maioria, né, uma boa parte desses celulares, eles vão lá para dentro do IAPEM. Frota, o que vai para lá é uma parte, mas eu vou só te falar, por exemplo, o perfil do criminoso que rouba celular, dos que nós conseguimos chegar na autoria, que não é fácil, mas às vezes se chega na autoria. Adolescente, jovem, sem conta bancária, sem cartão de crédito, vida totalmente desestruturada. Sustentar vício? Sim. Não é só isso, não. Também. O vício e outras coisas. E na outra ponta, nós vamos ver quem compra. Pessoas da classe média, funcionário público, os mais diversos, um público, do conta bancária... médio elevado. Exatamente. Aí veja só que coisa. Quem rouba, um padrão, e quem compra, outro padrão. Termina fomentando o crime, então. Totalmente. Aí veja que coisa engraçada. As justificativas de quem compra. Eu achei interessante isso. Eu já ouvi histórias do tipo, eu recebi isso aqui de um amante que eu tinha.
E quem é esse amante? Porra, eu briguei com ele, eu não sei, ele foi embora desse estado. Eu já peguei a pessoa falar que recebeu o telefone num programa sexual. Fiz um programa, o cara não tinha dinheiro, disse que tinha celular, eu peguei o celular. Incrível, né? No local de trabalho, salões de beleza, a dona do salão ou quem... Como é que esse aparelho chegou na sua mão? A cliente vai passando, faz o serviço no cabelo, diz que não tem dinheiro, deixa o celular, eu recebo o celular. Quer dizer, acho mais diversa. Ou essa máscara aqui, meu irmão. Agora, delegado, só complementando essa parte do celular, nós sabemos que existe também uma recuperação grande feita pela delegacia, né? Na situação do celular hoje trazer um GPS, existe também uma recuperação satisfatória em cima desse roubo? Muito grande. E aí que vai entrar aquela situação que você falou. O difícil é quando ele adentra para o IAPEM. Porque é um ambiente fechado, do qual nós temos não tem a certeza de com quem está, a operadora informa. Quando ela nos informa em quem consta o chip, aquela coisa toda. Então já é um trabalho mais demorado quando se está dentro do IAPEM, o aparelho celular. E aquelas operações servem para isso. Quando eles recuperam, eles nos informam o chip, a gente faz a catalogação e procura o seu verdadeiro dono. Delegado, os grandes roubos, saídas de banco, né, os grandes roubos, diminuíram nesse período de pandemia ou permanece na mesma... Eu digo que a rua está mais perigosa, não saiam, observem, que a coisa não está fácil. E o roubo à residência. O roubo à residência, Frota, além de causar um trauma muito grande, imagina, é o roubo mais silencioso que tem. Cara, você mora numa casa que tem um muro. Num primeiro momento, o muro alto é a teu favor. Mas depois que esses caras adentram, está a favor dele. Porque age normalmente, ninguém não sabe, aquela coisa toda. Fecha todo o trabalho. E aí, até que se chegue aquela ocorrência para a polícia investigativa começar o trabalho dela, já se perdeu um tempo muito grande, um tempo muito precioso, e o fato de que as pessoas, às vezes, pelo trauma, dizem logo que não reconhecem. Delegado Ronaldo, o senhor passou por diretoria da polícia, passou pela homicídios, pela DTE, fez um grande sucesso na capturas e hoje na patrimônio. Pela segunda vez na patrimônio. Pela segunda vez na patrimônio? Eu já comandei lá. Hoje não. Hoje eu sou comandado. O nosso titular, o delegado Celso, que é um monstro da Polícia Civil. Guerreiro. O cara entendeu? Foi uma honra até ir para lá ajudá-lo nessa Delegado luta. Celso, um abraço. Delegado Glemerson, um abraço. 2 guerreiros também lá da delegacia. Sim, delegado. Agora está o delegado Vladson lá. Também, né? São 4 delegados hoje na rua. Exatamente, neste exato momento são 4. Então, o senhor passou por todas essas delegacias. Alguma lhe trouxe um pouco mais de emoção, de prazer pelo próprio serviço feito naquela delegacia, não? Frota, é o seguinte, cada delegacia ela tem uma peculiaridade, né? Você vê o seguinte, eu passei pela homicídios. A homicídio tu vê o quê? É muito sofrimento. No homicídio, dificilmente tu sentir prazer em alguma coisa. Tu sente o sofrimento das pessoas, dos parentes da vítima. Dolorido, né? Aí, por exemplo, a entorpecente. A entorpecente te dá uma sensação assim de estar ajudando a sociedade, o coletivo, né? Não é mais o individual, é o coletivo. Quando você chega, consegue... Faz uma grande apreensão. Tira o traficante de circulação. E tira o traficante ou não, porque a gente visa mesmo pegar a droga, porque para doer no bolso dele também, que às vezes dói mais para ele perder bolso o produto do que até ser preso. Verdade. Entendeu? Aí é um tipo de sensação. E na roubos, agora eu vim ver uma sensação interessante, quando você consegue devolver, por exemplo, eu tive uma alegria agora de um picolezeiro. Na rua, para você ver como está essa coisa. O cara, um picolezeiro, os malditos atacaram ele e levaram o celular dele. Aí aquilo me doeu, que eu digo, não, eu vou achar esse telefone. Por quê? Porque, um picolezeiro... Carniça mesmo, né? Na ideia dele, como tem algumas pessoas que pensam assim, né? Alta autoridade, ele resolve. Coisa de gente humilde, não resolve nada. Balela. Lá estava esse, aí eu disse, não, este eu vou resolver. Então o tratamento dado ao rico é dado Mas tem que ser, a polícia é para todos. Não existe polícia do rico. Existe polícia que se preze, não olha sexo, não olha cor, não olha classe social, não olha nada. Tem que olhar o problema. Tem o problema, tem que resolver. Muito bem. O problema afeta a ele, né? Porque você vê o seguinte, a carga muito grande em cima da segurança pública, dos órgãos de polícia, para resolver
essa sensação de segurança quando nós fazemos parte de um sistema. A polícia tem eu costumo dizer que é o seguinte, ela é o primeiro passo. Mas e o passo final? De quem é? Prisão, manter o cara preso, entendeu? O sistema todo tem que funcionar, senão não... Muito bem. Delegado, o povo pergunta. Delegado Ronaldo Coelho, um dos delegados mais atuantes aqui da capital, fez história na captura, e eu quero saber por que sumiu, por que está na geladeira. Eu acho que o senhor deveria voltar aí para captura, porque o senhor faz falta. O serviço de captura, eu que criei no Estado, dei a minha contribuição e agora a atual administração entende que outras pessoas têm que dar a sua contribuição, razão pela qual foi mudado o comando de lá. E agora tudo vai mudar. A vida se transforma o tempo todo. O que era tão longe, de repente ficou perto. O que parecia complexo, ficou simples. Então, finalmente entendemos. Queremos ser melhores para os nossos filhos, encontrando novos caminhos, fazendo as melhores escolhas. Bami's Magics Premium, os tubos mágicos que trazem a evolução das fraldas com a nova tecnologia Magical Tubes. Posicionado para meninas e meninos, os tubos de gel proporcionam alta proteção contra vazamentos, pois garantem maior distribuição e rápida absorção. Maior respirabilidade é garantida com a passagem de ar através da formação de tubos. Conheça a nova fralda Bami's Magics Premium. Distribuidora Bom Preço, no Amapá. Muito boa tarde, delegado. Eu gostaria de saber por que aumentou o crime no Amapá. Para você falar em causas, né, da violência, que é uma pergunta muito interessante, mas é uma pergunta que a resposta ela não consegue ser monossílaba. É uma resposta grande, mas eu vou falar uma das causas que eu acho aqui que contribui demais para o crescimento da violência como um todo. O desemprego. O seu Frota, que aqui está, quando ele estava lá no plantão policial, eu nunca me esqueço, que ele, quando ele queria me agredir, ele dizia assim: Macapá é um bairro de São Paulo, Macapá é um bairro da grande cidade. Agora eu quero devolver para ele e dizer para ele o seguinte, para ele ir lá no censo e ver lá a estimativa de 2019. Macapá tem mais população do que Florianópolis, meu irmão. Vejam se você achar que eu não estou falando a coisa certa, pesquise lá no site lá do IBGE. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, delegado? Vamos fazer uma análise bem simplória, sobre Florianópolis, que está com um número menor de habitantes, e Macapá com um número maior. Se alguém aqui já foi em Florianópolis, ou o nosso público aí, quem já foi em Florianópolis, para ver a pujança daquela cidade. Ela vive de turismo, ela vive de indústria, ela vive de tanta coisa, a qualidade de vida lá. E Macapá? Até hoje nós estamos na política do contra-cheque, o comércio, graças a Deus, é um dos que cresceu, que está absorvendo muita gente, mas essa dificuldade, e eu sempre brinco isso, quer combater crime na sua origem, como se diz, no nascedouro, política de emprego, que vai ajudar e muito esses criminosos pontuais. Estamos aqui com o delegado Ronaldo Coelho, né, matando essa saudade, Ronaldão, né, dos velhos tempos. E continuando esse papo aqui, delegado, hoje, né, nós vemos a Polícia Militar fazendo um trabalho ostensivo, continuando fazendo seu trabalho ostensivo, muito bem feito, né? Apesar de todo esse trabalho que estão tendo com a pandemia, continua aquele trabalho de ostensividade. Mas a gente vê também a Polícia Militar, né, investigando com serviço de inteligência, né, quebrando boca de fumo, cumprindo mandado de prisão. Esse métier não seria da Polícia Civil, delegado? Frota, o país vive, né, essa discussão aí, essa coisa toda. A Polícia Militar tem feito isso. Por outro lado, também a Polícia Civil está se aventurando aí nas ruas, fazendo o trabalho da Polícia Militar, e nós estamos nessa dicotomia. Mas eles têm colaborado com esse trabalho deles para a Polícia Civil, e da mesma forma a Polícia Civil tem contribuído para o trabalho da Polícia Militar.
Delegado, ontem eu fiz uma pergunta, conversei com o juiz Augusto Leite e fiz uma pergunta para ele que é do Juizado Especial Criminal, e eu gostaria de repetir, lembrei aqui de repetir ao senhor. A Polícia Militar, né, fazendo TC, o senhor é contra ou é a favor, delegado? Frota, isso é uma questão de legislação, né? Então aí eu vou ter que ir pela legislação. Eu fui doutrinado e fui treinado para isso, seguir a lei. E a lei não permite que eles façam. Se mudarem a lei, se mudarem a Constituição, tudo bem. Mas enquanto não muda, sinceramente, eu acho que está desvirtuando a sua função, a sua natureza. Delegado, me impressionou muito nessa volta para o Estado, né, de ver hoje aqui 7 facções instaladas, algumas muito violentas, grandes, outras menos, né? A paz imperando dentro do IAPEM, com essas 7 facções lá instaladas. Lá dentro do IAPEM não há paz, mas aqui dentro, aqui fora, se planta o terror. De certa forma, essas facções trouxeram também dificuldade e aumentou com essas facções instaladas no Estado o trabalho da Patrimônio? A facção, Frota, ela não é de hoje, né? Ela vem de outros estados, se estabeleceram aqui no nosso estado, e ela é uma nova ordem, como se diz. A própria polícia está aí diuturnamente tentando, lutando contra esse tipo de organização, e para que ela não fique cada vez mais forte, né? Mas você vê o seguinte, é tão objeto de preocupação que o nosso secretário de Segurança, e aqui eu vou ter que dar todas as loas ao secretário Carlos, porque ele é um entusiasta e um homem que estuda, e está estudando e monitorando. Nós temos um grupo justamente composto, puxado lá pelo secretário de Segurança, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Então, existe, sim, todo um monitoramento com relação a essas facções. Hoje, no estado do Amapá, eu não posso te adiantar muita coisa, porque senão esses caras vão acabar, como se diz, ficando atentos da informação. Agora, eu acho engraçado é o seguinte, sobre facção. Eles estão com uma história muito engraçada. Lá na quebrada, eles dizem que eles são isso, que eles são da facção tal. Quando estão presos, isso é logo uma pergunta que eu faço. Qual é a tua facção? Ah, não. Eu não sou de facção, eu não sei nada disso. Negam a facção como Judas negou Jesus. Essa que é a grande verdade. Agora, lá no ambiente deles, aí eles falam que eles são de facção, aquela coisa toda. Acho que é para até obter respeito. Às vezes nem é nada. É um Zezinho qualquer, aí diz que é de facção. Então virou até moda, eles estão se prevalecendo disso. Mas é preocupante. Agora, delegado, preocupante né? No estado pequeno como o nosso, uma população que nós temos aqui, pouco mais de 700 mil habitantes, 500 e poucos mil aqui em Macapá, né? E nós sabemos que eles se organizam muito rápido e de uma forma muito bem organizada. Isso será que tem sido visto realmente pela nossa segurança aqui do Estado para combater e cortar o mal pela raiz, como se diz? Frota, tanto é que nós estamos preocupados com isso, que você observou o seguinte, devido às facções, teve um crime que aumentou muito, as mortes, o crime de homicídio. Por quê? Porque eles também se matam muito entre eles. Porque facção remonta ao quê? A domínio de território. E não existe só uma, existe várias. Então, eles criam entre eles tentar tomar o território do outro, e toda a expansão de território ela é sangrenta. Então, ocorrem essas baixas de um lado e de outro. E às vezes, pessoas que não tem nada a ver, mas que, porque tem relações com essas pessoas, são confundidas e acabam pagando com a vida. E o que eles implantam, né, nas áreas que eles dominam, né, então o que acontece? Eles implantam a lei do silêncio, a lei do terror, aquela coisa toda. Quiçá, daqui a pouco nós não vamos ter notícia de milícia. Ah, o delegado está falando coisa que... Sabe Deus que começa assim, começa com essas facções, depois a evolução disso chega assim em milícia. Há uma divisão entre eles. Exatamente. E passa a Mas nós gerar... estamos atentos a esse movimento. A polícia, todos os órgãos de segurança estão imbuídos, inclusive a Justiça, o Ministério Público, para reprimir com o maior rigor possível. Isso você pode ter certeza. Delegado Ronaldo, voltando um pouquinho para patrimônio, para a delegacia de roubos lá, né, não existe uma burocracia muito grande para o atendimento daquela pessoa que teve seu celular roubado, né, para ser atendida, né, fica ali naquela... É meio constrangedor ir na delegacia. As pessoas ainda têm esse conceito de constrangedor, mas precisa ir lá para recuperar.
Está muito burocrático ou o atendimento está mais agilizado? O grande problema, Frota, é que as pessoas não entendem. Por exemplo, algumas pessoas pensam o seguinte, que nós temos um equipamento, ou a polícia opera o equipamento para rastrear um aparelho. Eu vou só dar uma orientação para as pessoas aqui, para as pessoas entenderem. Quando você perde um aparelho, aquela coisa toda, nós entramos em contato com quem? Com a operadora. E onde ficam as operadoras? É no eixo Rio-São Paulo, que servem a todos os estados. Então, nós precisamos de informação deles, que nem sempre é uma informação rápida. Aí as pessoas acham que nós estamos... tu entendeste? O trabalho fica prejudicado porque precisa de tempo. Hoje, e as pessoas hoje querem rapidez, e não dá. Rapidez só em flagrante. Hoje um celular está sendo recuperado em quanto tempo? Frota, é muito relativo. Em média. É relativo. Pode durar uma semana, como eu já recuperei aparelho celular de 2 anos, que a pessoa já tinha... Nem a pessoa acreditava mais. Quando a gente chama ela e diz, olha, esse teu bel era de 2 anos, nós conseguimos chegar, essa coisa toda, e a pessoa fica até surpresa com Delegado, isso. a gente sabe que a Delegacia de Patrimônio é uma delegacia muito importante para a sociedade. Né? Trata-se ali da recuperação de bens, né? De que às vezes você compra um celular, caso do Nonato Santana, comprou um celular, está devendo, vai ter que pagar, Nonato, até hoje, né? Foi roubado, até hoje nunca apareceu. Agora, delegado, essa situação toda, né, da delegacia, naquela estrutura que vocês trabalham, que eu conheço já há 13 anos, 10 anos, sei lá, é muito complicado. Às vezes a gente vê ali chegar uma pessoa para ser identificada, chega a vítima, não é constrangedor, delegado? A delegacia não já merecia ter o seu lugar adequado para trabalhar só com furto, com roubo, né? Como é que é trabalhar num ambiente como aquele, delegado? Antiquado, antigo, ultrapassado, né? O que o senhor pode falar para a gente? E se é que pode falar? Eu gostei desse final, se é que pode falar, né? Porque você vê como é, né? Eu vou só te falar uma coisa, Frota. Quando eu aqui cheguei, 20 anos atrás, digamos, vamos voltar no tempo, 20 anos atrás, quando eu cheguei, existia uma delegacia só disso, com prédio próprio. Veja que coisa, a estrutura era maior do que essa estrutura. A estrutura lá do território era maior do que a estrutura do Estado, quando a demanda cresceu muito grande. Realmente nós temos que pensar em crescer esta unidade com uma imponência muito maior. Os prédios em si, o CEOSP do Pacoval, ele já deu, né? O que tinha que dar aquele modelo. Mas ele foi importante demais, gente. O CEOSP do Pacoval, na época... Teve o seu momento. Teve o seu momento muito bom. O problema é que a demanda está muito grande, então tem que tirar algumas delegacias de lá, realmente remover e criar delegacias. Você vê aí que a necessidade de se ter delegacias mais nos bairros afastados, aí muito distante do centro do Pacoval ou do Novo Horizonte, mal localizado. Então, há necessidade de toda essa estrutura, mas está sendo feito isso. Primeiro se deu um passo interessante. Qual foi o passo? Do pessoal. Nós sentimos que realmente esse investimento aí no pessoal foi muito bom para a polícia. A chegada de novos delegados, agentes, escrivão, ajudou muito e a tendência é nós crescermos. Essa é a grande verdade. Isso é verdade. Agora, delegado, alguns casos de roubo onde acontece o flagrante, ali naquela hora acontece o flagrante, nesse caso, como é que é feito todo o desenrolar, né, da apreensão do bandido? O flagrante, eu brinco que é a maior arma da polícia, é o flagrante, porque o cara vai ficar preso, e dali se sai atrás das diligências, né, dependendo do que ele falar, ou se não falar, da elucidação do fato. Flagrante é uma coisa, Frota, muito interessante, porque é o seguinte, é a chamada urgência e emergência. Se resolve logo por ali. Entendeste? Então, esse é um carro-chefe que é também o elemento surpresa, aquela coisa toda. Então, é o carro-chefe da polícia hoje. Delegado, foi um prazer enorme falar consigo, muita saudade. Né? Para mim, o senhor é um dos mais operacionais da nossa polícia do Amapá. Espero que fique sócio, volte a ser sócio do programa. Né? Cabe essa situação de estar lá, né, de ser esquecido. O povo gosta do Ronaldo Coelho, do Ronaldão. Todo mundo até pensava, numa época, que o Ronaldo queria ser senador, queria ser deputado. Não, delegado Ronaldo é polícia que enfrenta. Muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde. Eu agradeço, Frota, e queria só deixar uma dica, bobagem, para o amapaense, que tem um hábito que está fora de moda, como eu digo, ficar na frente das suas casas, sendo um alvo fácil dessa vagabundagem. Por gentileza, parem com esse hábito, fiquem em casa.
Chegamos ao final do nosso programa, prometendo voltar amanhã, 3h30, aqui nesse mesmo canal. Eu, João Frota, as imagens do Nonato Santana, para você que está em casa, no carro, em qualquer lugar, assistindo o Plantão Policial Entrevista pela internet e aqui pela televisão. Obrigado pela audiência. Mais uma vez, fique com Deus, que com Deus nós vamos. Boa tarde, obrigado. Negative, K, nothing further, just